E se eu te disser que existe uma entidade na ficção que pode deixar até os deuses da Marvel aterrorizados? Hoje você vai descobrir até onde o Pennywise, o caos primordial do universo de Stephen King, conseguiria ir no universo Marvel. Eu garanto que você nunca viu essa comparação desse jeito. Se prepare então, porque isso vai mudar tudo o que você acredita sobre poder, cosmologia e terror cósmico. Vamos começar com o nível 1, heróis e vilões. A Feiticeira Escarlate, a Wanda, não é mais uma maga comum. Ela se tornou um híbrido cosmológico operando entre magia, conceito e narrativa. O caos primordial encarnado, ela acessa um caos mais antigo do que a própria Fênix e é a única que pode manipulá-lo. Criada pela Rainha Nunca, onde a Rainha Nunca é a personificação da possibilidade absoluta, comparável à eternidade. Não segue lei, não segue ordem e também é liberdade pura encarnada. A magia serve a Wanda e ela é a fonte independente de magia. Decide quem pode acessar o caos e ela também já enfrentou entidades que apagam até a morte, no caso então a Griever, e se reconstruiu e foi comparada explicitamente ao Tribunal Vivo. Se a Wanda morre, a magia também morre. Ela virou um pilar ontológico. It não é um palhaço. Essa forma é só uma máscara física inferior. As Deadlights é igual à sua forma verdadeira. Um horror extra-antológico não geométrico. Nasce do Prim e não do Gun. Ou seja, vem antes da criação e antes da Torre Negra. Existe no Todashi verdadeiro, um lugar não anterior ao tempo, espaço, matéria, narrativa e lógica. A força primordial junto do próprio Maturin, parte do ciclo pré-criação. Está além da Torre Negra. A torre estrutura toda a realidade e It existe fora disso. Representa o caos pré-realidade. Não magia, não abstração, mas o caos anterior à existência. A diferença entre os dois caos, na Marvel, o caos primordial, que é igual à camada fundamental dentro de uma criação estruturada, em Stephen King, as Deadlights é igual ao caos antes de toda a criação, e se trata de uma diferença de níveis antológicos. No plano material, a Wanda destrói o avatar do palhaço instantaneamente. Ela apaga, reescreve, selaria, distorceria, anularia. O avatar dura nem um segundo numa luta contra ela. No plano narrativo e metafísico, a Wanda não é presa da narrativa, destino ou casualidade. Ela pode resistir às Deadlights e não seria destruída como um humano comum. Aqui o confronto empata, porque ela consegue sobreviver, bloquear e se reconstruir, contra-atacar, mas não consegue atingir a fonte pré-realidade. No plano da pré-realidade, o Todashi, o Prim, as Deadlights puras, a Wanda não pode apagar o It, reescrever o It, selar ele permanentemente, destruir as suas Deadlights, porque o It ele existe antes da magia, da possibilidade, da narrativa, da existência. Nem a Torre Negra alcança o It, muito menos uma entidade de outro sistema. Resultado, a Wanda não pode derrotar o It verdadeiro, mas ela pode impedir a sua entrada, mas não eliminar a entidade primordial. Agora, indo para o Hulk, ele é muito mais do que uma força física. Nos quadrinhos, o Hulk ele opera em camadas muito acima de um simples monstro forte. Existe em dois planos ao mesmo tempo: o mundo físico e o Below Place, o abismo sob toda a criação da Marvel. Isso já coloca ele acima de seres puramente materiais. A gama é energia primordial. Radiação gama também é igual à mistura de ciência, magia e metafísica, é emanada da própria entidade, um abaixo de todos, o aspecto destrutivo mais profundo da cosmologia da Marvel. O Hulk ele interage com conceitos. Mutantes gama podem tocar almas, conceitos, informação, histórias, não existência e consegue também violar leis físicas, socar o espaço e tempo e quebrar dimensões. Ressurreição infinita, onde a Porta Verde dá o suporte ao Hulk sempre que ele possa retornar, mesmo se destruir seu próprio corpo, alma ou a narrativa. Resistência absurda, não sente medo, ele é quase imune ao controle mental, luta contra entidades abstratas, já derrotou o pesadelo na própria dimensão dele, absorveu o poder da deusa Nyx sem dano, e o Hulk também quebra regras. Ele quebrou o Pactum Aeternus, um contrato metafísico considerado lei absoluta do universo. No plano físico, o avatar físico do It ele é destruído instantaneamente, porque ele tem uma força
esmagadora, velocidade reativa, resistência a ilusões, imunidade ao medo. Simplesmente o Hulk esmaga. Agora no plano psíquico, o astral, as Deadlights, aqui o It tentaria enlouquecer, fragmentar a psique e puxar para o próprio Todashi, corroer a mente do próprio Hulk. Mas o Hulk, ele sente entidades, toca o intangível, interage com almas e conceitos e regenera a mente e alma, absorve também a energia mística e trevas, e ele também suporta e luta contra as próprias Deadlights. No plano pré-realidade, o Todashi, o Prim, esse é o limite verdadeiro. O Hulk, ele é primordial dentro da própria criação da Marvel, vinculado ao um abaixo de todos, ao Below Place e também à cosmologia da Marvel. O It, ele é primordial antes da própria criação, existe antes da narrativa, da realidade, da forma e qualquer cosmologia. O It não pode ser destruído por forças dentro da própria existência, mesmo com adaptação, raiva infinita, quebra de leis, poder conceitual. O Hulk não pode ferir o It em sua essência. Ele pode resistir, sobreviver por algum tempo, talvez até se adaptar parcialmente, mas não pode matar a coisa verdadeira. Agora o Thor não é um asgardiano físico, ele é um arquétipo elemental, personificação da própria tempestade, um mito vivo, uma manifestação abstrata cultural, um conceito extradimensional. Isso coloca ele acima da maior parte dos seres físicos e espirituais da Marvel. O Thor possui a manipulação da alma, da mente, da existência, interação com conceitos, energia, força vital, informação e não existência, e ele é um abstrato interno da criação da Marvel, parte da própria estrutura cosmológica. Assim como o Hulk, no próprio plano físico, o Thor também vence de forma imediata. Ele destrói o corpo físico, ignora ilusões, não sente medo, pode banir, selar, atomizar ou apagar o avatar facilmente. Pennywise, ele dura menos de 1 segundo. E já no plano metafísico, as Deadlights tentariam destruir a sanidade, atacar a alma e mente, puxar o Thor para o Todashi, romper a identidade e também a narrativa, mas o Thor possui a resistência extrema a controle mental, resistência à corrosão de alma, interação com não existência e resistência ao apagamento, clarividência e também consciência cósmica, a antimagia e também selamentos com o Mjolnir. Resultado, o Thor não quebra, não enlouquece, não é dominado. Ele consegue lutar contra as Deadlights no plano metafísico com vantagem clara. Agora no plano pré-existência, as verdadeiras Deadlights, o Todashi, algo muito mais além, aqui está o limite final. O Thor opera dentro da própria criação da Marvel. A coisa existe antes da criação. No Prim, o Todashi, onde não há forma, lei ou narrativa. Thor pode interagir com a não existência interna do cosmo, mas não com a não existência pré-narrativa, que é onde o It realmente habita. Nem um Thor com a Odin Force, nem o Runic Thor, nem os níveis mais altos do personagem podem destruir algo anterior à antologia. Heróis básicos como Capitão América, Homem-Aranha, Demolidor, Vingadores Urbanos e outros, esses heróis podem lutar contra o avatar físico do palhaço e até derrotá-lo com força, arma ou então habilidade, mas todos perdem para a verdadeira forma, sucumbem com as Deadlights instantaneamente, não tem defesa mental ou espiritual, não podem interagir com entidades pré-existenciais, ataques físicos não fazem nada com o It real e eles só vencem o palhaço, nunca as Deadlights. O Witchd é o único humano que muda o cenário um pouco, pois ele pode estudar as Deadlights, pode selar elas, conter ou isolar a coisa, mas não pode matar o It e não é um ser cientificamente destrutível. O Witchd consegue conter o It, mas não destruir. Já os X-Men comum, como Ciclope, Wolverine, Colossus, Gambit, Jubileu e outros, têm a capacidade de destruir facilmente o avatar físico, mas não resistem às Deadlights, não interagem com a pré-existência e também enlouquecem e morrem. Os Vingadores padrões, como Homem de Ferro, Capitã Marvel, Pantera Negra, Máquina de Combate, Vespa e outros, têm a capacidade de derrotar o It. Alguns têm projeções tecnológicas, mas as Deadlights não é telepatia. O Tony Stark não pode hackear algo anterior ao espaço e tempo. Nenhum
pode matar o Pennywise verdadeiro. Agora, no alto nível, Jean Grey, Franklin Richards, Legião, Sentinela, Motoqueiro Fantasma e outros, a Jean Grey, por exemplo, resiste às Deadlight, luta no plano astral e no mental e enfrenta entidades sem forma, mas o It existe antes da própria narrativa. A Jean, ela vence o Avatar, mas não destrói o It primordial. Para ser justo, o auge da Jean Grey, onde ela é a Fênix, né? Ela e a Fênix são um só, seria um empate. Já o Franklin Richards pode criar realidade, pode isolar e banir o It, mas não pode destruir um ser que existe antes da criação. Só venceria no plano físico e existencial. O Legião, David Heller, o mais louco dessa lista, ele aguenta a loucura, cria defesas mentais impossíveis, luta infinitivamente no próprio plano astral, mas o It não tem mente, é pré-forma. Legião resiste, mas não pode ferir o Pennywise verdadeiro. Já o Sentinela e o Void, né, ele tem a capacidade de destruir a coisa fisicamente. O Sentinela, ele também é vulnerável a entidades metafísicas e também a mente dele também não pode afetar algo pré-existencial, e o It também vence no plano superior. Já o Motoqueiro Fantasma, o Olhar da Penitência, que é o ponto-chave dele, não funciona no It. O It não tem alma, não tem culpa, não tem moral, não sente pecado. O Motoqueiro Fantasma seria inútil contra o Pennywise. Loki, Victor Von Doom ou Dr. Destino, Doutor Estranho, Thanos, Tempestade, Emma Frost e outros podem destruir o Avatar físico, mas todos perdem para as Deadlight. Nenhum pode ferir a essência pré-criação, nenhum acessa o Todash. O fato é que vários personagens, mesmo em seus auges, venceriam facilmente a forma física do It. Do It poderiam sobreviver às Deadlight, mas destruir ou vencer a verdadeira coisa, além do macroverso, o Deus do Caos, não. Vários desses personagens não teriam condições de sobreviver. Agora, o nível 2, seres cósmicos, nessa camada desses seres cósmicos, muitos personagens são mega poderosos, importantes para a própria cosmologia da Marvel, têm seus poderes, seus conceitos próprios, mas muitos deles, para não dizer todos, estão dentro de uma narrativa, de uma camada que é composta por regras. Por exemplo, Dormammu, Mephisto, Kiton, Odin, Pesadelo, Haddad, Inverno Negro e muitos outros têm as suas propriedades e não podemos subestimar nenhum desses seres. Mas nesse ponto que estamos, a análise é a partir da verdadeira forma, o potencial completo do It. Dormammu, ele pode devorar as manifestações, bloquear entradas dimensionais, impedir âncoras do It, mas ele não consegue apagar a essência primordial das Deadlight. O It, ele existe a um nível pré-criação, além de tudo que o Dormammu domina. Dormammu vence as formas manifestadas, mas não toca o It verdadeiro. Mephisto seria excelente em negociar, manipular, mas é fraco contra entidades pré-existenciais. Pode ser enganado ou afetado pelas Deadlight. Mephisto pode atrapalhar, mas não pode vencer a essência do It. O Kiton é um dos mais antigos princípios mágicos da Marvel e pode selar manifestações, distorcer avatares, impedir âncoras do plano físico, mas ainda assim faz parte da criação e do tecido mágico da própria Terra. As Deadlights existem antes da criação. O Kiton, o Sikton, pode ferir o avatar, mas não destruir o It primordial. Odin, ele pode banir, fechar portas, impor selamentos divinos, esmagar manifestações físicas, mas opera dentro de um panteão criado, não alcança entidades pré-ontológicas. O Odin pode bloquear, conter e repelir manifestações, mas não pode matar o Pennywise verdadeiro. O Pesadelo, ele domina sonhos e pesadelos, claro, e poderia combater o imaginário do palhaço, aprisionar manifestações, mas as Deadlight não são sonhos ou medo, são uma força que quebra a mente e existe fora do tempo. O Pesadelo vence no reino dos sonhos contra projeções, mas não suporta a essência da pré-realidade do It. Haddad, ele é um deus arquétipo e poderoso, mas poderia esmagar manifestações físicas, influenciar realidades regionais e é apenas outra entidade criada dentro da própria cosmologia. Seria destruído pela verdadeira forma do It. Haddad derrota o Pennywise e não o It primordial. Subindo para o nível 3, entidades cósmicas, vamos então aumentar um pouquinho mais o nível, porque mesmo com seres cósmicos sendo poderosos, nenhum deles teriam capacidade
habilidade para poder lidar com o verdadeiro Witch, a Coisa. Muitas dessas entidades da Marvel atual em escalas cosmológicas, abstratas, primordiais e com sua própria meta-ontologia, não serviria de muita coisa. O Knu, por exemplo, deus do vazio, ele é o deus primordial do vazio entre universos, manipula trevas, anti-luz, abismo simbiótico. Contra o Witch verdadeiro, Knu poderia lutar contra manifestações físicas e materializadas, mas não teria como interagir com as Deadlights no Todashi. Witch venceria de forma absoluta e facilmente. Já a eternidade, a representação viva de um próprio universo inteiro, um dos pilares da existência, parte do trio cósmico, eternidade, morte e oblivion. Contra o Witch, a eternidade sim pode facilmente apagar a forma física do Pennywise, mas a eternidade existe apenas dentro do seu próprio universo. Ela já se mostrou ser contida ou combatida, podendo também ser morta. O próprio caos na Marvel é algo perigoso para ela. As Deadlights existem além todas as terras e além da tartaruga. A eternidade não pode destruir o Witch real, pode no máximo impedir que o Witch entre no universo dela. A Neverqueen, personificação da possibilidade, existe fora do tempo e espaço, co-criadora do quinto cosmo, um dos seres mais abstratos da Marvel, vê todas as realidades como histórias possíveis. Contra o Witch seria interessante, porque ela existe fora da narrativa da criação, ela manipula a possibilidade da existência, também observa que não deveria ser, assim como também o Todashi é o lugar entre o que não deveria existir. Tem paralelos conceituais com a Bessa da Torre Negra, ambas são meta-existenciais. A Neverqueen consegue interagir com o Witch, mas o Witch ainda assim é nível pré-ser. Resultado seria um empate devido então a uma escala metafísica. Já a morte, ela é a abstração da morte em todo o universo físico, não toca coisas sem vida, sem alma, pré-criacionais. Contra o Witch ele não tem morte, ele não possui alma, não pertence à roda da vida e da morte, e a morte não pode julgar ele, matar ou selar as Deadlights. Ou seja, o Witch venceria com facilidade absoluta. Já o Oblivion, ele representa o não-ser e o vazio anti-existencial do multiverso Marvel, um dos mais abstratos de todos, similar a um vazio metafísico. Isso é muito próximo ao próprio Todashi. Contra o Witch, o Oblivion consegue interagir com os seres pré-existência. O Oblivion também representa o não-ser, tal como o Todashi. Ele também poderia tentar apagar, entre aspas, as manifestações do Witch. Porém, o Pennywise ele é uma entidade do não-ser do universo de King, não do próprio da Marvel. Eles têm conceitos diferentes e uma comparação mais justa e direta com eles. Resultado, seria um confronto infinito, nunca iria terminar. O Oblivion não vence o Pennywise e o Pennywise não vence o Oblivion. Já o Beyonder, ele é um ser fora do próprio multiverso Marvel, considerado além dos deuses abstratos, além da narrativa. Reescreveria a existência sem esforço. Contra o Witch, Beyonder ele é uma das poucas entidades que podem tocar o pré-narrativo, pode apagar camadas inteiras de multiverso, mas o Pennywise existe no território além da tartaruga e o Beyonder existe também além do multiverso Marvel, mas não além de todas as ficções. Como comparação, o Beyonder está abaixo até da própria Sala Branca Quente da Fênix. It não pertence à sua narrativa, logo não pode ser apagado. Resultado, o Beyonder vence as manifestações, as Deadlights permanece intocado. Para ser justo, seria um empate. Tribunal Vivo, o juiz supremo da criação da Marvel, regula balanços da realidade, subserviente apenas ao toa. Contra o It, o tribunal só julga entidades da criação da Marvel e não pode julgar seres pré-criação de outro universo. Como comparação, no Defensores Beyond número 5, é mostrado que existem seres pré-criação da Marvel. Nem mesmo eles, o Tribunal Vivo ou qualquer outra entidade é capaz de julgar. As Deadlights não têm conceito ou forma, teia de existência para ser julgado. Resultado, o Tribunal Vivo é totalmente incapaz de afetar as Deadlights. O primeiro firmamento é a primeira consciência do primeiro cosmo vivo, antecede todas as realidades seguintes, Pai da Eternidade, Infinito, Oblivion e Morte. Contra o It, ele tem o poder pré-universal e está a nível mais primitivo da existência.
existência da Marvel, mas ainda assim é parte da própria narrativa do universo Marvel. As Deadlights existem antes do próprio macroverso de King, não só antes do universo Marvel. Resultado seria o firmamento perder no nível primordial, nunca alcançaria as Deadlights. A comparação que podemos usar com o próprio Pennywise é o Rei Carmesim e Bessa, que superam completamente as entidades mais abstratas da Marvel. O Rei Carmesim está além do nível metanarrativo, onde até autores são escravizados. Mesmo os Beyonders não chegam ao nível metaficcional do King. Eles podem interagir parcialmente, podem banir as manifestações, mas ninguém pode matar as Deadlights. Para ser justo e sincero com vocês, a forma verdadeira da coisa que o Stephen King nos conta é algo que pode ir muito além dessas entidades. No trecho final do livro da coisa, no capítulo final do ritual do Chode, na segunda parte do ritual, quando Bill e outros enfrentam o It em sua forma final, lá nas páginas 1060 a 1070, dependendo da própria edição do livro, as páginas podem ser 1100 e também 1062. A mulher do escritor, Aldra, vê a verdadeira forma da coisa e sua mente ela é destruída instantaneamente. A mente dela foi completamente destruída pela primeira visão da coisa como ela realmente era. Isso significa que a coisa não é uma criatura física, mas uma entidade cósmica metafísica que existe fora do espaço e tempo e da compreensão humana. E Stephen King descreve que os glamours, as formas físicas, são apenas ilusões e o palhaço, Pennywise, a aranha, o monstro, tudo isso são máscaras que a mente humana consegue suportar. Além do final do macroverso, na escuridão além da tartaruga, no território além de todas as terras, o macroverso é o conjunto de todos os universos e realidades. Dentro da cosmologia de Stephen King, a tartaruga Maturin é uma entidade criadora e uma força de equilíbrio, uma espécie de deus benevolente. O It verdadeiro está além até da própria tartaruga, ou seja, na escuridão, fora da escuridão, no território primordial antes da existência. Isso coloca o It como uma entidade do caos pré-existencial, uma força de destruição e medo puro que precede o próprio multiverso de King. Portanto, o It, a coisa, é uma força antitética da criação, entropia, medo e destruição, um ser pré-cósmico existindo antes da luz, do tempo e da matéria, uma consciência que se manifesta em realidades menores, como Dewi, por meio de avatares. É, em essência, a sombra de Deus de Stephen King, o autor, comparável ao nada que precede ao ser. Um ser como a coisa é um pesadelo além do tempo e do espaço, e os autores são aterrorizados por ele. O It é tão abstrato e tão pré-realidade que entidades cosmológicas padrão não acompanham o nível de existência. O It venceria aproximadamente 95% a 92% todos os personagens da Marvel. O It ele opera um nível existencial superior a de todos os seres cósmicos da Marvel. Depois de tudo isso daí, vocês concordam? Pennywise seria mesmo o caos primordial capaz de aterrorizar todo o universo Marvel? Ou a Marvel ainda assim esconde alguém que poderia enfrentar as Deadlights de igual para igual? Comenta aí quem você acha que sobreviveria a ele. E não sai do canal, tem esse vídeo aqui da cosmologia completa de Stephen King. Veja esse vídeo que você vai entender o verdadeiro nível do It, do Prim e do próprio Todashi.